Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula, onde trataremos de limites fundamentais. Continuando aí o tema de limites, ok? Dando um reforço aí para aqueles alunos que vão ingressar aí no primeiro período aí da faculdade, seja ela qual for aí, que dependa de cálculo aí nos seus primeiros períodos. Bom, os limites fundamentais são basicamente três. A aula que a gente propõe neste sistema aqui, nesse canal, é exatamente ser bastante objetivo, sem demonstrações dessas fórmulas. Uma ou outra pode até ser bem tranquila de demonstrar, mas a gente vai estar se estendendo a algo que de repente você vai pegar a aplicabilidade daquilo que você vai usar e meter a cara e fazer os exercícios tranquilamente, exercitando muito, e assim você chega à perfeição, tudo bem? O importante é o seguinte, mesmo que haja necessidade da demonstração, se houver a necessidade da demonstração, certamente você vai pegar esse embasamento em outros momentos. Porém, vamos focar exatamente na aplicação do que são os limites fundamentais. São basicamente fórmulas que elas não vêm prontas assim nos exercícios, por isso é muito comum, algumas faculdades pedem que você prove determinada coisa, outras você vai apenas aplicar esses conceitos aqui, certo? Então o primeiro limite, que é esse que nós vamos trabalhar, é o limite quando x tende a zero, do seno de x sobre x, que vai ser sempre igual a 1. Isso é um valor que não vai mudar, é algo que vai ser sempre igual a 1. Ah, mas Márcio, se eu tivesse seno de θ sobre θ, mesma coisa, é igual a 1. Seno de 5x sobre 5x, mesma coisa, igual a 1. O importante é isso aqui estar igual a isso aqui. Tudo bem? E aí, quando não estiver igual, nós vamos fazer manipulações de modo que isso se transforme nesse limite quando x tende a zero ou quando u tende a zero. A variável não importa, pessoal. Não se prenda a letrinhas. Se prenda no conceito. O conceito é limite quando algo tende a zero de seno de um arco lá, θ, beta, gama, sobre gama é igual a 1. Vai ser sempre assim. Ou de 10x, seno de 10x sobre 10x, limite, quando x tende a zero, vai dar 1 também. Então, o importante, isso ser igual a isso aqui. Foque nisso. Próximo limite fundamental, e aí a gente vai ver em aulas muito futuras adiante, porque pretendo fazer vários exercícios que esse limite aqui, ele aparece com muita frequência e às vezes requer algumas manipulações que você tem que estar atento. Não é difícil, mas você tem que ter prática. Após a gente fazer vários exercícios desse aqui, nós vamos passar para o próximo limite fundamental. Qual seja? Limite quando x tende a mais ou menos, tanto pode ser o mais quanto o menos infinito, de 1 mais 1 sobre x, isso sempre vai dar e. E o que significa esse e, professor? Número de Euler, ok? Esse número de Euler, para efeito de curiosidade, é aproximadamente 2,78, tudo bem? Mas é aproximadamente. Pense nesse número de Euler como sendo um π, uma constante, tudo bem? Um número irracional, uma constante, tudo bem? Então não interessa saber exatamente o valor do e sim que esse limite, quando tende a mais ou menos infinito, nessa nomenclatura aqui, 1 mais 1 sobre x, note que tem que aparecer 1 mais 1 sobre x ou 1 mais 1 sobre θ quando θ tende... 1 mais 1 sobre x, quando x tende a mais ou menos infinito, ou limite de 1
mais 1 sobre y, quando y tende a mais ou menos infinito, não se prenda na letra, e sim na definição que nos dá o número de Euler, ok? Próximo limite fundamental, e aí nós vamos ver em aulas bastante futuras aí, espero que a gente ande bem com essas duas e depois passe para essa, é o limite quando x tende a zero de a elevado a x menos 1 sobre x, que é igual ao logaritmo natural de a. Vai ser sempre igual ao logaritmo de a, essa expressão aqui. Aí, esse x, ele pode mudar. Aqui pode ser y, aqui vai ser y e aqui vai ser y. Aqui pode ser, por exemplo, m, aqui também vai ser m e aqui vai ser m. Tudo bem? Então, pegou essa manha aí? O resultado vai dar logaritmo natural. Se aqui for m, aqui for m e aqui for m, logaritmo natural de m. Lembrando que, para, no caso, a ou m ou qualquer outra variável que estiver no logaritmando, vale ressaltar a condição de existência do logaritmando. O logaritmando tem que ser um número positivo, ou seja, tem que ser maior que zero. E o logaritmando tem que ser diferente de 1. Perfeito? Não tem como ser 1 aqui o logaritmando. Tem que ser diferente de 1 e maior do que zero. Certo? Porque maior do que zero poderia ser 1, mas essa restrição já diz, ó, tem que ser maior que zero e diferente de 1. Vamos a um exemplo que eu comecei a resolver aqui, porém deu problema aqui a gravação e eu tive que apagar. Qual limite vamos tratar? Nós vamos tratar desse primeiro limite, que é o limite trigonométrico, limite fundamental trigonométrico. E o exemplo qual é? O exemplo é esse aqui, ó. Exemplo 1, o limite de 2x sobre x. Esse 2x é um arco duplo. Você poderia resolver isso pelo meio desenvolvendo o seno de um arco duplo. Se você se lembrar dessa identidade trigonométrica, o seno do arco duplo é 2 vezes o seno de x, cosseno de x, e aí repete o denominador x, quando o x tende a zero. Isso é o limite. Isso é a mesma coisa disso. Ok, separando aqui, nós sabemos que aqui existe produto. Então, eu tenho o limite de uma constante tendendo a zero, vezes o limite de seno de x sobre x, que era exatamente isso que a gente precisava encontrar para aplicar essa propriedade aqui, vezes o limite do cosseno de x quando x tende a zero. O limite de uma constante vai ser sempre a própria constante, independente de para qual número vai tender. Seja qual for, vai ser a constante, a própria constante. O limite do seno de x sobre x, nós já vimos que é 1. E o limite de x, de cosseno de x quando x tende a zero, o cosseno, substituindo o cosseno de 1, cosseno de zero vai ser 1. O cosseno de zero é 1. Perfeito? Fazendo as continhas, nós temos que o limite de 2x, 2x sobre x, quando x tende a zero, é 2 vezes 1 vezes 1, que é igual a 2. Perceba que quando acontece isso, o nosso limite fica exatamente igual a esse valor aqui desse arco aqui. Certo? Mas, numa questão dissertativa, é importante que você fundamente a sua questão, que você coloque informações teóricas para justificar o seu resultado. Vamos para o próximo exemplo, que fala o seguinte: o limite de seno de 3x sobre o cosseno de 4x, nós vamos forçar a barra aqui para aparecer isso aqui. Mas não necessariamente isso. Por quê? Porque aqui pode ser 4x sobre
4x, seno de 4x sobre 4x, seno de 10x sobre 10x, como eu disse anteriormente. Então, ó, o que eu preciso para isso aqui se transformar nisso aqui? No numerador, eu preciso dividir por 3x, que aqui é 3x, o arco é triplo aqui. Então, ó, seno de 3x sobre 3x, quando eu divido o numerador por 3x, para não alterar a minha função, eu multiplico por 3x, porque ao cancelar os dois, eu retorno ao seno de 3x. No denominador, a mesma coisa. Eu tenho seno de 4x, eu vou pegar seno de 4x, multiplicar por 4x e dividir por 4x. Uma vez que fazendo isso, se nós quiséssemos voltar atrás, poderíamos cancelar esse com esse e teríamos novamente o seno de 4x. Agora, nós vamos desmembrar isso aqui. Como é que ficaria isso? Ficaria o seguinte: limite de um produto é igual ao produto dos limites. E aí você tem assim, ó. Você pode até dar a resposta já direto, mas eu não creio, talvez dependendo do curso que você vai fazer, talvez o professor não aceite essa resposta de modo direto. Então aqui você vai ter o limite quando x tende a zero do seno de 3x sobre 3x, eu estou fazendo uma separação, vezes o limite quando x tende a zero e aí eu posso cancelar esse x com esse x aqui tranquilamente, porque é uma divisão, né? Cancelei esse x com esse x, de 3 sobre o limite, porque o limite de um quociente é igual ao quociente dos limites, ou a divisão dos limites. Seno de 4x sobre 4x, quando x tende a zero, vezes o limite de x quando x tende a zero de 4, porque cancelamos o x com o x aqui. Ficamos, então, aqui é 1, esse aqui é 1, limite de uma constante, quando tende a qualquer número aqui, vai ser a própria constante. Ficamos com 3 quartos, nossa resposta. Então, como eu havia dito, ó, para uma maneira de você, vamos dizer assim, confirmar a sua resposta, você pode conferir aqui, ó, vai dar 3 quartos. Logo de cara você vai bater o olho, vai falar, ó, dá 3 quartos. Mas é interessante você percorrer o caminho teórico da questão. Vamos para o próximo exemplo, que ele é diferente desses aqui. O objetivo é exatamente esse. A gente pode fazer assim, ó. Isso é igual ao limite, olha o artifício que a gente vai usar, de x tendendo a zero, de seno de 2x sobre 5x. Note o seguinte, o que eu preciso ter no denominador? Eu preciso ter 2x no denominador, concorda comigo? Na verdade, eu preciso ter 2x no denominador. E daí? Qual é o procedimento? Como é que a gente faria isso? Pense no seguinte, e se eu multiplicasse aqui, ó, por 2 e o denominador por 2? Olha como nós ficaríamos. A ordem dos fatores não altera o produto, eu vou trocar de posição aqui. Aqui eu não posso não,
mas aqui eu posso trocar de posição. Porque aqui não posso. Mesmo porque aqui vai ser 2, não vai mudar em nada se eu trocar aqui. Mas se aqui fosse um número diferente de 2, eu não poderia mudar. Porque aqui é um arco, né? Esse arco aqui, você não pode multiplicar 2 vezes esse arco aqui. Esse 2 aqui é um 2 escalar, certo? Então, ó, eu vou ter assim, ó, limite, quando x tende a zero, eu vou passar esse 2 para esse limite, porque é o limite do produto, vezes o limite de seno de 2x. E aí eu vou fazer a troca aqui, ó, sobre 2x. Notaram que aqui são iguais? Aqui vai ser 1, né, o resultado, né? E aí eu vou aplicar o quociente aqui, ó, dividido pelo limite quando x tende a zero. Aqui eu vou trocar de posição. 5x, eu vou colocar 2x aqui e vou deixar o x sozinho, de 5 vezes o limite quando x na verdade aqui esse aqui já acabou, né? Limite de 5x. Então, ó, aqui vai me dar 1 como resposta. Então, 2 vezes 1 é 2. Aqui não existe. O limite de uma constante tendendo a qualquer número é sempre a constante. Como nós havíamos visto, olha aqui a resposta, ó. Certo? Vamos para a próxima questão, que diz o seguinte. Essa é mais fácil ainda. O limite de seno de x sobre 15x. Note o seguinte. O que eu preciso fazer para que isso aqui eu aplique essa propriedade? Eu tenho que fazer aparecer o x no denominador. Então, vamos separar esse produto aqui, ó, 15 vezes x. Eu posso dizer que isso aqui é o quê? É o limite de seno de x sobre x vezes o limite quando x tende a zero, né? Quando x tende a zero, de que eu tirei o 15 daqui do produto, ficou 1 sobre 15 avos. Isso é igual a quê? Aqui vai dar 1. E aqui é a própria constante. 1 vezes 1 quinzeavos. Logo, 1 quinzeavos. Note aqui, ó. Qual é o coeficiente aqui do arco? É 1. O próprio limite nos dá a resposta, mas só que a gente tem que fazer o desenvolvimento para achar a solução. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. É uma aula preliminar. Vamos nos aprofundar nesse limite trigonométrico, de repente usando algumas identidades trigonométricas para vocês se relembrarem disso também, alguns desenvolvimentos interessantes, razões trigonométricas, transformações, que aí vai nos ajudar a ampliar mais o horizonte, aplicando essa propriedade de limite, deixa eu colocar aqui, aplicando esta propriedade de limite quando x tende a zero, de seno de x sobre x igual a 1. Isso é algo que nós temos que caminhar e guardar no fundo da memória, para sempre a gente estar buscando esse conhecimento aqui, para fazer transformações necessárias a chegar a esse ponto aqui. Tudo bem? Espero que tenham gostado. Se isso aconteceu, deixa um like.
comente, compartilhe com seu amigo que vai fazer faculdade aí, que está entrando no primeiro período, ou que de repente até ficou com uma pendência aí de matemática aí no primeiro período. Estamos juntos aí para a gente estudar juntos aí, tá? Bons estudos para todos vocês e até a próxima videoaula.